Aqui abra a Bíblia já de uma vez em Apocalipse, capítulo 1. E os nossos primeiros passos serão nos versos 1 até o 3. Hoje, como de costume, será um sermão introdutório, onde nós vamos trazer algumas ferramentas de interpretação, algumas panorâmicas e coisas importantes para entendermos aí, se quisermos interpretar bem a Sagrada Escritura. Se você não pegou o seu bloquinho ali fora, nós estamos disponibilizando um bloquinho de anotações. Não se sinta incomodado, tudo bem que você trouxe a sua caneta, faça as suas anotações, tem lá fora ainda os bloquinhos, e anote, que com certeza você vai aprender mais assim. Vamos ler os versos de 1 até 3 do livro das Revelações. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai amado e Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito Tu és, Deus. Já cantamos as maravilhas da Tua salvação. Já, Deus, externamos com as nossas orações o quanto confiamos em Ti. E agora, Deus, clamamos mais uma vez que o Senhor fale conosco, Deus. Ó Pai, que empreitada, Deus, gigantesca e ao mesmo tempo maravilhosa é estarmos com o livro das revelações. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe, Pai, toda esta série. Abençoa, Deus, cada mensagem, cada domingo. E que em nome do Senhor Jesus, nós realmente, Deus, tenhamos os nossos corações e as nossas mentes tocadas, Deus, pela Tua palavra, para sermos cada vez mais crentes fiéis, preparados e prontos, Deus, para o que virá. Abençoa a Tua igreja, abre o nosso entendimento, eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, eu fiz um slide, inicialmente eu preparei esse slide hoje à tarde, para tentar, em alguns pontos, ser um apoio visual, mas se vocês encontrarem algum errinho de português ou alguma coisinha meio difícil de ler, vocês me perdoem. Eu não tinha intenção de fazer o slide, mas eu creio que vai ser uma boa ferramenta aqui para nós nos ajudarmos. Irmãos, geralmente quando se fala em Apocalipse, quando nós pensamos em Apocalipse, logo vem em mente tragédias, fim do mundo, as coisas pegando fogo, lógico. Os filmes colocaram na nossa mente essa ideia de que Apocalipse é tragédia, são males que recairão por sobre os homens, e essa imagem é o que brota no imaginário popular de todo mundo. Fala-se em Apocalipse, logo vem a ideia de medo, logo vem a ideia de coisa ruim, fim do mundo. Muitos crentes não leem Apocalipse justamente por causa dessa visão. Começa a olhar e dizer, não, Apocalipse é um livro meio esquisito, Eu me lembro que ainda quando era católico, eu ouvia muito assim, olha, não lê muito o livro de Apocalipse não, porque se você lê o livro de Apocalipse, você vai ficar doido. A minha vozinha falava isso, você vai ficar doido lendo Apocalipse. Veja bem, o livro que eu mais estudei até hoje foi Apocalipse. Não ouvi o que ela falou, Mas é isso que tem. Muitos crentes têm medo de ler Apocalipse, talvez por não entender as suas figuras, ou talvez por viajar muito nessas figuras. Muitos pastores, meus irmãos, têm medo de pregar em Apocalipse, porque verdadeiramente é um texto desafiador. Eu creio que os irmãos já devem ter ouvido sim mensagens em Apocalipse, mas geralmente nós ouvimos mensagem em Apocalipse aonde, meus irmãos? Nas 7 igrejas, Ou vocês nunca ouviram sermões nas 7 igrejas, Mas alguém já ouviu sermões além das 7 igrejas? Ou com muito ali no capítulo 5, aquela visão de Cristo, da glória de Cristo? Não é um livro muito pregado e muito explorado nos nossos púlpitos.
Mas, meu irmão, quando nós deixamos de estudar esse livro, nós perdemos muita coisa. Porque há muitas coisas da realidade presente e da realidade futura que só o Apocalipse revela. Por exemplo, o único livro que traz em letras ou de forma mais coesa e mais forte, né, o que Cristo está fazendo agora é Apocalipse. Se você remove o livro de Apocalipse da sua Bíblia, você fica sem entender. Cristo foi para o céu, e o que ele está fazendo lá no céu? Qual que foi essa trajetória e qual a importância da ascensão de Cristo ao céu para o seu povo? Somente Apocalipse fala disso. Então é só ele que ele traz revelações muito importantes e muito preciosas para o povo e às vezes negligenciadas. No lugar de receio, nós precisamos aprender a nos alegrar com este livro, porque ele realmente, meus irmãos, é fantástico. Nós precisamos louvar a Deus por esta revelação maravilhosa, incrível, cheio de coisas aqui ímpares para as nossas vidas e com aplicações muito diretas, viu, meus irmãos? A igreja do século 21, que passa pelo início de uma perseguição ainda mais ferrenha, ela precisa muito da mensagem de Apocalipse. Se nós queremos vencer as coisas que ainda virão, e eu espero que neste período os irmãos percebam que muitas coisas ainda virão, coisas difíceis ainda virão, duros golpes ainda virão por sobre nós, mas nós podemos estar felizes, meu irmão. Como a nossa liturgia diz, somos mais que vencedores, porque a esperança da glória está em Cristo. É interessante que eu labutei muito tempo para encontrar um título, né, que falasse, olha, qual que é o título que eu vou dar para esta série de sermões? Porque eu sou péssimo em títulos, irmãos. Os irmãos dessa igreja já perceberam que criatividade não é meu forte. Eu não sou muito criativo. E aí eu me deparo com a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, no verso 27, quando ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí eu estalei e disse, é isso. Este é o grande título de Apocalipse, a esperança da glória. Porque é isso que Apocalipse diz. Se nós pudéssemos resumir o grande tema de Apocalipse, é Cristo reina e nele nós temos a esperança da glória, mesmo em meio a todas as dificuldades. E às vezes nós reduzimos muito dificuldades, meus irmãos. Quando nós falamos em dificuldades, nós pensamos geralmente em problemas financeiros, algum probleminha na minha família, um desviozinho de alguma coisa. Apocalipse fala disso? Fala. Mas Apocalipse fala de um momento que a igreja será pisada, de um momento que os crentes morrerão, do momento onde o testemunho de Cristo será questão de vida ou de morte. Então, quando o grande tema é a esperança da glória em Cristo, eu não quero dizer que nós temos esperança em meio aos meus probleminhas bancários, aos meus problemas de saúde. Eu estou dizendo Cristo em nós, em meio aos grandes problemas que nós ainda enfrentaremos, em meio às grandes dificuldades, às grandes hostes malignas que ainda hão de se revelar e aparecerão, meus irmãos, à medida que o tempo progride. Vamos começar olhando o que nos diz o verso 1, que nós já lemos, mas não fecha a sua Bíblia, hein? O verso 1 é interessante que ele começa nos dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, e a palavra revelação é a palavra no grego Apocalipse, que é de onde você tem o título do seu livro, né? Livro de Apocalipse. Ele tem esse título justamente porque a primeira palavra é Apocalipse, Apocalipse do Christos, é Apocalipse de Jesus Cristo. E muitos livros da nossa Bíblia são assim, mas Apocalipse significa revelação. Ao contrário do que muitos pensam, não, Apocalipse é um livro muito enigmático, é um livro que não foi feito para ser entendido. Ao contrário, Apocalipse literalmente significa retirar o véu, ou seja, revelar aquilo que está escondido, o que você tem nas suas mãos, o que nós vamos ver durante esses meses, os anos que se seguirão, é revelação, é realidade de coisas que hão de acontecer ainda, é o véu sendo retirado,
a respeito de coisas que aconteceram, coisas que acontecem e coisas que ainda acontecerão. Então ele começa dizendo revelação de Jesus Cristo. E olha que interessante, o movimento que João põe dessa revelação, esse movimento aqui é muito interessante. Ele diz, olha, revelação de Jesus Cristo. Então Deus revela a Cristo, né, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus revela ao seu Filho amado as coisas que hão de acontecer. Os irmãos vão se lembrar que ainda em vida, Cristo disse, olha, para que vocês estão me perguntando coisas que competem ao Pai? Então, pela sua vitória, deixa gritar, gente, até o grito da criança da aliança é louvor à glória de Deus, não se preocupem com isso não. Camila, fica tranquilo, não me incomoda nem um pouquinho. Tá? Olha, então, Cristo, assunto aos céus, Deus revela a Cristo essas coisas que hão de acontecer. Cristo revela isto ao anjo, e ao anjo desce, revela a João, e João registra esta mensagem, este momento, esta coisa tão preciosa, que só pode ser dita após a ascensão de Cristo. Depois da sua obra concluída, ele é assunto, então ele recebe, transfere ao anjo, o anjo transfere a João, e João hoje revela a todos os homens e fala conosco. O que esse primeiro verso traz de importante para nós, meus irmãos? O que nós temos, é o que eu disse, o que nós temos aqui é algo tão grande, tão poderoso, algo tão gigante na sua forma, que foi preciso que primeiro Cristo completasse a sua obra, que ele fizesse aquilo que ele tinha que ter feito em favor dos homens, para logo em seguida essa revelação surgir. É algo muito grandioso, é algo muito gigante. Mas olha só, surge uma pergunta vendo essa palavra, que João escreveu esse Apocalipse afinal? Porque você vê que não diz que é João o apóstolo, mas ele simplesmente se chama de João. Foi o Apocalipse revelado a João, e nós sabemos que existem outros Joãos, né, na Escritura, e João era até um nome muito comum no tempo de Jesus Cristo, né? Afinal, que João escreveu o Apocalipse? O texto traz muitas marcas, meus irmãos, que nós não vamos ter tempo de ver nos seus detalhes, mas o próprio texto traz muitas marcas de que o autor que escreveu era alguém que conhecia muito bem a obra de Jesus, a vida de Jesus, é alguém que realmente conheceu, ele presenciou os evangelhos, ou no mínimo, era alguém que conhecia muito bem os evangelhos. Irmãos, as similaridades de Apocalipse com as cartas de João e o evangelho de João é fantástica. Nós verão uma medida aqui, sempre que eu encontrar uma referência, eu vou levar os irmãos até o texto para verem essa referência. Mas olha, existem marcas ao longo do texto que nos mostram que este livro foi escrito por alguém que viveu com Cristo, que conhece bem os evangelhos e que tinha autoridade para falar às igrejas. Com certeza, essas marcas batem muito bem com a de um apóstolo. Alguém que recebe o dom e recebe a incumbência, a graça e a autoridade para trazer a Cristo, para trazer à igreja revelações preciosas e ensinamentos poderosos para a vida do povo. Além disso, nós temos também na história, né, os pais da igreja, muito pertinho dos apóstolos, ali, século II, século III, que escreveram testificando de que o autor de Apocalipse era o apóstolo João. Você tem, por exemplo, Justino, o mártir, né, um dos pais da igreja, século II, escrevendo ali que João havia escrito esse livro do Apocalipse. Você tem Irineu de Lyon, que foi um discípulo de Policarpo, e Policarpo foi um discípulo direto de João, o apóstolo. E ele também escreve dizendo, olha, o apóstolo João, quando preso na ilha de Patmos, preso a mando de Domiciano, ele escreve então o livro das revelações. Então nós temos muito bem atestada, seja no escopo do livro, ou seja mesmo nos tratados acadêmicos, que João, o apóstolo, meus irmãos, aqui nós temos palavras
de um apóstolo. Quanto isso é importante, meus irmãos? Você sabe por quê? Apocalipse não é um delírio. Apocalipse não é um escrito de alguém que, sei lá, comeu uma feijoada mal temperada de noite, foi dormir e sonhou. Jamais Apocalipse se compara, por exemplo, com as visões malucas de Ellen White. Nunca se comparam. É algo muito maior, é algo muito grande. São tesouros escritos por um apóstolo que recebe a revelação de Jesus Cristo. Agora, quando foi que o apóstolo escreve Apocalipse? Isso aqui também é muito importante para nós entendermos. João foi o último dos apóstolos a morrer. Ele morreu bem velhinho. Ele já estava um pouco acima dos seus 100 anos, se não ali nos seus 100 anos, né? João, ele viveu tanto, né? Chegou-se a cunhar uma lenda de que João jamais morreria. Olha para você ver, volta lá no Evangelho de João. Olha que interessante, João, capítulo 21, versos 20 e 23. João 21, 20 e 23, vou pedir à igreja que leia, enquanto eu tomo um copinho de água. 21, 20 a 23, diz assim: então, Pedro, voltando-se, viu também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Então, tomou rendidos de mãos, fugiu de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus dissera ao discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? então veja que é interessante que corria na época apostólica, né, o Evangelho de João também foi o último dos evangelhos a serem escritos. Corria naquele tempo essa ideia de que João não iria morrer. Criou-se a lenda, né, de que o apóstolo João não morreria. E a longevidade dele começou a realmente as pessoas, imagina, 100 anos, numa época que a vida ia até os seus 50, estourando até seus 60 anos, João, ele tem essa longevidade. Então, corre-se a história de que ele não morreria, a ponto de que ele mesmo tem que registrar no seu livro, né, dizendo, não é isso, não é que ele não morreria, mas Jesus Cristo disse que ele permaneceria. E ele permaneceu e recebeu, meus irmãos, a última das revelações. Permaneceu até o momento em onde Cristo decide: agora é a hora de encerrar o período revelacional. É hora de enviar a última das revelações a serem descritas. Então, ele escreve, já bem velhinho, trazendo em si as marcas de um apóstolo que sofreu muito. O período era de muita perseguição, meus irmãos. Nesse ano, provavelmente 90 até 96 depois de Cristo, havia um imperador em Roma chamado Domiciano. E esse imperador, meus irmãos, ele foi o demônio na terra. Ele perseguiu a igreja de um jeito, embora uma curta perseguição, mas ele perseguiu de uma forma muito ferrenha. No verso 9 do capítulo 1 de Apocalipse, João, ele fala que ele estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica ali entre a Turquia e a ilha de Creta. Era o local onde Domiciano enviava os seus prisioneiros políticos. Imagina, João ali bem velhinho, ele estava numa prisão política, quebrando pedras. Em alguns momentos que nós vemos João registrando a respeito do barulho das ondas do mar, ele fala de barulho forte. Imagina ele recebendo essa revelação e escutando as ondas do mar batendo por sobre as rochas da ilha de Patmos. Ele está lá, já bem velhinho, ele sabe o que é ser perseguido. E a igreja nesse momento está sendo perseguida. Os cristãos estão debaixo de um jugo muito duro. Ser cristão no momento que Apocalipse está sendo escrito, meus irmãos,
é risco de vida. Domiciano está mandando os crentes para os campos para serem devorados por animais. Domiciano está pregando os crentes em estacas, jogando betume e ateando fogo nesses crentes. E enquanto faz isso, enquanto os crentes morrem, eles cantam louvores a Deus. Eles cantam trechos da Escritura. Eles cantam algo como aquilo que nós cantamos aqui hoje: virá o Rei Jesus, o meu coração deseja vê-lo, enquanto são estraçalhados pelas feras. O problema, meus irmãos, é que nesse período de dura perseguição, enquanto a igreja está sofrendo este golpe terrível, muitos cristãos começam a desanimar, e começam a dizer: olha, no meio de tanta perseguição, afinal, quem governa esse mundo? Afinal, se nós estamos aqui defendendo que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas Domiciano está aqui moendo toda a igreja, o que está havendo com Cristo? E os crentes se perguntavam: será que Jesus subiu ao céu e se esqueceu de nós? Será que Ele assentou-se à direita do Pai e agora não importa mais com o que acontece conosco? Então o Apocalipse é escrito como um livro de consolo. Ele é escrito para dizer a esses crentes que estão sendo perseguidos que Cristo permanece reinando. Embora a perseguição seja dura, vale a pena mantermos firmes, porque Cristo ainda reina. Ele foi preparar-nos um lugar, e este lugar está preparado. Apocalipse é esse livro de consolador, meus irmãos. Às vezes a gente quer consolar irmãos, a gente abre geralmente o livro de Salmos, né? Apocalipse é extremamente consolador, porque ele é muito realista. Ele diz assim: a vida é assim, nós sofremos, a vida é assim e tende a piorar, mas tem de bom ânimo, Cristo venceu, e porque Ele venceu, somos mais do que vencedores. Um dia Ele virá, um dia este Cristo que reina, Ele demonstrará de forma perfeita e cabal o seu reino triunfal por sobre todo o universo. Então, João escreve nesse momento, e ele consola os crentes que estão passando por essas dificuldades, estão sendo mortos e estão aí necessitando de uma palavra de consolo. Mas afinal, meus irmãos, o que é Apocalipse? Essa é outra pergunta interessante, né? Escrito por um apóstolo, palavras do Espírito Santo, palavras que foram reveladas a Cristo pós-ascensão, palavras poderosas, escritas num momento de muita perseguição, e nós precisamos entender também o como, o conteúdo, o que é Apocalipse, porque isso aqui também é extremamente importante para o nosso entendimento. O que é Apocalipse? Primeiro nós precisamos entender que Apocalipse é uma revelação de um gênero muito específico. É lógico, a Bíblia diz que, Paulo, né, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas Apocalipse, ele é como que uma revelação especial dentro da revelação especial, né? É o único livro da Bíblia totalmente apocalíptico, né, do gênero apocalíptico que nós temos na Bíblia, é Apocalipse. Existem outros livros que têm trechos apocalípticos: Ezequiel, Daniel, Jeremias, Zacarias, os evangelhos, né? Nós temos aqueles sermões escatológicos de Jesus Cristo, mas o único que é escrito nesse gênero específico, um gênero que nós chamamos de gênero apocalíptico, é somente o último livro da Escritura. Então nós precisamos ter cuidado quando a gente olha para ele, porque o gênero apocalíptico, ele tem algumas particularidades. Ele é cheio de figuras de linguagem, ele é cheio de metáforas, ele tem muitas hipérboles, né? É um livro que você não pode simplesmente lê-lo como se ele tivesse um caráter literal nas suas linhas. Muita coisa literal? Lógico, muita coisa literal. Mas, de um modo geral, nós precisamos entender isso. Eu tenho que ler Apocalipse entendendo que Apocalipse lidam com figuras. João quer desenhar na cabeça dos crentes algo que em alguns momentos nem ele mesmo entendeu. É muito bonito os capítulos finais de Apocalipse, quando João está descrevendo a Nova Jerusalém,
E ele usa as figuras que ele tem na mão. Ele diz, olha, as ruas são de ouro, tem pedras preciosas contornando essa cidade. Ele está tentando te explicar algo que nem ele mesmo compreendeu. Algo tão grande que o entendimento humano não consegue suportar. Então você tem que olhar para Apocalipse entendendo isso. Existem aqui figuras enigmáticas, sim, mas que na maioria das vezes trazem mensagens muito simples, meus irmãos. O problema das imagens é que elas mexem muito com a gente. Às vezes a gente está lendo Apocalipse e nós damos tanta ênfase nas imagens, né? Olha a marca da besta, né? Olha os 4 cavaleiros, olha aquelas 2 testemunhas, e a gente se perde tanto nos símbolos, que não para perceber que na maioria das vezes, o símbolo está explicado no próprio texto, e na gigantesca maioria das vezes, são coisas muito simples, meus irmãos, muito simples, mas que vêm nessa roupa desse gênero apocalíptico. Eu espero poder mostrar isso para os irmãos. A maioria dos símbolos são símbolos simples, coisas que nós entendemos. Lógico, tem seus desafios, tem coisas aqui que não são tão simples, tem situações aqui que realmente nós chegamos no impasse, mas na maioria das vezes a mensagem é simples. Então ela é uma revelação de gênero apocalíptico, né? Existe esse gênero literário apocalíptico, e nós precisamos olhar para ele segundo isso. Então ele é uma revelação desse gênero. Além disso, ele é uma revelação profética. Olha o verso 2, né? Como diz, né? Fala dessa revelação, o qual aqui, João, né? O servo, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Outro ponto que nós temos que ter em mente, João viu as coisas. O que ele está falando para nós aqui são revelações, coisas que ele viu. Não quer dizer, repito, nós não podemos pôr literalidade em tudo. São revelações. Ele viu essas coisas, teve essas visões, e então tenta traduzir essas visões nas figuras que ele coloca. João está narrando uma visão profética. E agora, o interessante dessa visão profética, que nós precisamos entender, tem gente que acha que Apocalipse só fala do futuro. Grande erro. Apocalipse não só fala do futuro. Apocalipse, na maioria das vezes, meus irmãos, está resgatando o passado. Ele está falando de coisas que já aconteceram. Ele está buscando o Evangelho de Cristo. Ele está falando do tempo da igreja, da história da igreja. Ele volta às vezes no passado. João fala de muitas coisas que estavam acontecendo e que ainda estão acontecendo. E é lógico, ele também fala de coisas que hão de acontecer. Mas nós precisamos tirar da cabeça essa ideia de que Apocalipse é algo do futuro. Não é. Apocalipse fala de passado, fala de presente. Qual o presente? Um presente contínuo, né, desde aquele tempo até hoje. E ele fala também do futuro, né? E na maioria das vezes, meus irmãos, as coisas que estão sendo ditas aqui são coisas que realmente já aconteceram. Por quê? Apocalipse foi uma carta escrita para igrejas reais. Essas 7 igrejas que todo mundo conhece do Apocalipse são igrejas que existiram. Havia a igreja de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso. Eles receberam essa carta. E se Apocalipse for algo só para o futuro, então essa carta não teve sentido nenhum para eles. Da mesma forma que ela não tem sentido nenhum para nós hoje. Se ela só fala do futuro, qual a aplicação de Apocalipse para nós hoje? Mas naquele tempo, Apocalipse já fazia sentido para aqueles irmãos. Então é importante que nós conheçamos o contexto daqueles irmãos, e ao longo aqui eu quero trazer sempre esse contexto. Ele fez sentido lá, ele faz sentido hoje, e nós precisamos entender isso nesse livro. Apocalipse não é só futuro, então ele é uma revelação de um gênero muito específico, e uma revelação profética que resgata o passado, aplica ao presente e aponta para o futuro. Ele faz todas essas coisas ao mesmo tempo. Por que estudar Apocalipse, meus irmãos? O verso 3 traz uma mensagem muito importante para nós,
Pois ele diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. De qual profecia ele está falando, meus irmãos? Do próprio livro. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a mensagem desse livro. E eu quero te chamar a atenção, olha que bonito como ele diz, né? Bem-aventurados aqueles que leem. Por que ele está dizendo isso, meus irmãos? Antigamente, como que essas cartas da Bíblia chegavam? A gente não sabe como que João conseguiu tirar esse texto da ilha de Patmos, porque com certeza ele estava muito bem vigiado. Haviam guardas, censores, que liam o que ele escrevia, e nós não sabemos como, um milagre de Deus, o Apocalipse conseguiu chegar na mão das igrejas. Mas, irmãos, imagina só, como que funcionava o conhecimento dessas cartas? Às vezes a igreja esperava, recebia o texto, vinha igual nós estamos fazendo aqui hoje, alguém pegava e lia esse texto para a igreja. E às vezes, meus irmãos, essa era a única oportunidade que a igreja tinha, porque a carta era lida ali e ela logo em seguida ia para outra igreja. Às vezes dava tempo de copiar, às vezes não. Por isso que bem-aventurados é aqueles que leem e aqueles que ouvem. E às vezes eles teriam só uma chance de ouvir. Então, meus irmãos, imagina a atenção dessas igrejas. Nossa, recebemos aqui o último escrito do último apóstolo, e ela vai ser lida hoje à noite. Imagina a atenção, imagina o silêncio naquela igreja, as pessoas com os olhos fitos, enquanto o leitor fazia a leitura daquelas coisas que João havia escrito. Por isso que ele diz: bem-aventurados aqueles que ouvem com atenção, né? Bem-aventurados aqueles que prestam atenção. Isso aqui é um chamado. Ele está dizendo para a igreja assim: igreja, abre o olho, que para você entender, você precisa de atenção. Vou relembrar, talvez eles só iam ouvir isso aqui uma vez, então precisavam de muita atenção. E eu trouxe aqui uns exemplos, por exemplo. Por que eles precisavam de muita atenção? Por que João chama a igreja a ler com atenção? Olha, por exemplo, eu trouxe só um exemplo. Há muitos números em Apocalipse. À medida que for passando também eu vou falando desses números. Mas eu quero chamar a atenção para esse número muito especial que nós temos em Apocalipse, que é o número 7. O número 7 em Apocalipse, ele sempre está ligado à perfeição, à ideia de algo completo, e geralmente se tratando da perfeição de Deus. O número 7 está escondido não, né? Ele está no Apocalipse em vários momentos, mas somente quem lê com atenção percebe isso. Por exemplo, você tem em Apocalipse 7 bem-aventuranças, 7 momentos em que João escreve: bem-aventurados aqueles, Você tem aí, capítulo 1, verso 3, que é o que nós tivemos. Depois ele vai repetir isso lá no capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ele vai repetir isso no capítulo 16. Bem-aventurados aquele que vigia e guarda suas vestes. Capítulo 19. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Capítulo 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Capítulo 22. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ainda capítulo 22, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. 7 vezes João vai trazer bem-aventuranças. E só quem ouvisse ou lesse com muita atenção perceberia esse padrão de 7. Olha o outro aqui. Há também 7 referências à volta de Cristo. Capítulo 1 diz aí, né, revelação de Jesus Cristo. E ele fala de coisas que em breve devem acontecer, anunciando a volta. No capítulo 2, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Capítulo 3, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Capítulo 22, enviou o seu anjo para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Ainda 22, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente venho
sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Somente quem lesse com muita atenção ia perceber que por 7 vezes o Apocalipse anuncia esta volta de Cristo. Ainda há 7 referências à palavra de Deus, capítulo 1, capítulo 6, capítulo 17, por aí vai, por várias vezes, 7 vezes João atesta e chama a palavra de Deus. Além disso, há 7 referências ao Deus Todo-Poderoso. Capítulo 1, verso 8, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Capítulo 4, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Capítulo 11, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Capítulo 15, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Capítulo 16, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso. Capítulo 19, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Capítulo 21, nela não vi santuário, porque o seu santuário é Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por 7 vezes, Deus é chamado de Todo-Poderoso. Só quem lesse e ouvisse com muita atenção, iria captar essas referências de 7. Além disso, há um uso implícito do número 7. Eu trouxe aqui exemplo, por exemplo, nos cânticos. Todas as vezes que nós temos cânticos de louvor a Deus, Deus é exaltado com 7 atributos. Por exemplo, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber 1, o poder, 2, riqueza, 3, sabedoria, 4, força, 5, honra, 6, glória, 7, louvor. Ainda um outro cântico no capítulo 7, dizendo amém, o louvor, 2, a glória, 3, sabedoria, 4, ações de graças, 5, honra, 6, poder, 7, força. Deus é louvado com 7 atributos nos cânticos. Então existe, meus irmãos, nota que eu não estou fazendo numerologia, eu estou mostrando que João nos chama a atenção para dizer, olha, tem coisas grandes aqui, mas que para você perceber, você tem que prestar muita atenção, você tem que realmente pôr a sua mente, o seu coração para trabalhar, e se você perceber as coisas que tem aqui, você vai ser bem-aventurado. Se você perceber as delícias que tem nesse livro, você será feliz. Há um outro uso do 7, que é um uso muito importante. Esse talvez seja o mais importante, o mais nítido do uso do 7. O 7, ele dá toda a estrutura de Apocalipse. Apocalipse, meus irmãos, ele não é uma história só, do capítulo 1 até o capítulo 22. Se você lê Apocalipse, achando que é a mesma história do capítulo 1 até o capítulo 22, Cristo vai voltar umas 4 vezes, o mundo vai acabar umas 6 vezes, e várias coisas vão parecer estranhas, porque Apocalipse está estruturado de uma forma muito interessante. João, ele conta em Apocalipse a mesma história 7 vezes, e a cada vez que ele conta a história, e termina, ele reinicia a história, ele vai acrescentando coisas novas. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 3, João conta a história uma vez, né? Eu titulei de Cristo e os 7 candeeiros, e ele fala da vida da igreja, o dever da igreja de se manter santa. Depois, no capítulo 4, ele recomeça a história, começa a contar de novo, ali Cristo e os 7 selos, até o capítulo 7. E nesse ponto, a ênfase dele na história é a vitória de Cristo e a capacitação que essa vitória traz à igreja. Depois, no capítulo 8, João começa a contar a história de novo. E ele fala daquelas 7 trombetas. E ali ele está pondo foco na ira de Deus contra um mundo perverso e um mundo que persegue a igreja. Capítulo 12, ele recomeça a história de novo. Ele começa a contar ali a história do dragão e das 7 vozes. Veja que o 7 está sempre muito presente. Ele fala ali nesse trecho, ele conta a história, mas a ênfase agora é a verdadeira batalha espiritual. É aquela guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente, que foi anunciada lá em Gênesis 3,15. E por aí vai, ele recomeça a história de novo no capítulo 15, conta sobre o derramar da ira de Deus, agora de forma plena, por sobre todos aqueles que não se acharam no livro da vida.
No capítulo 17, começa a contar de novo, e agora a ênfase é a destruição dos inimigos. Ele vai destruir Babilônia, ele vai destruir o dragão, ele vai destruir ali os seus inimigos, né, as figuras de pecado, e por fim, ele recomeça a história no capítulo 20, e aí ele vai falar do capítulo final. Então, você não pode pegar do capítulo 1 e querer ir até o capítulo 22, achando que é a mesma coisa. Você vai se perder, se você tentar entender Apocalipse assim. João está contando e recontando a história. Qual história que ele está contando e recontando? Da primeira vinda de Cristo até a última vinda de Cristo. Às vezes ele volta até lá no Éden, e ele conta toda a história da igreja, a cada ciclo desse, e somente perceberia isso quem ouvisse com muita atenção, quem realmente prestasse atenção, e encontrasse ali os ganchos e os momentos onde acendem um sinal e diz: olha, João está recontando a história. E a cada vez que ele reconta, mais uma peça vai sendo colocada no quebra-cabeças, a fim de que quando nós chegamos no capítulo 22, nós podemos montar todo o cenário e perceber verdadeiramente Cristo reina, até mesmo no meio das dificuldades. Irmãos, qual que é a razão dessa repetição? Depois de ouvida por 7 vezes, a mensagem de João ficaria clara aos seus ouvintes, o quadro ficaria completo. Cada vez que a história é contada, mais uma peça é acrescida ao quebra-cabeças. Quando a última peça é colocada, compreendemos a história de Deus, que não é sobre o futuro, mas que já começou num passado muito antigo. E entendemos e percebemos que em Cristo nós temos a esperança da glória. É isso que João quer mostrar. Por isso que ele enfatiza a história por 7 vezes, para mostrar: olha, crentes, cristãos que estão debaixo da perseguição, permaneçam firmes. As coisas ainda hão de piorar, mas permaneçam firmes, porque todo o escopo da história tem um propósito: mostrar que toda a glória, toda a honra pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Cristo não subiu aos céus e se esqueceu do seu povo. Ele permanece reinando, e um dia ele há de voltar. Eu termino essa parte introdutória. Domingo que vem nós vamos entrar no conteúdo a partir do verso 4, mas eu termino fazendo algumas aplicações finais para nós aqui. Primeiro delas, irmãos, lembrando o que diz o texto, né? Bem-aventurados os que leem. Esse livro é para ser lido, meus irmãos. A Escritura não é um livro que tem que ficar na estante da nossa casa. E olha, nós damos muito pouca atenção, às vezes, para o que nós lemos. Às vezes nós lemos a Bíblia como se a Bíblia fosse caixinha de promessas. Aí eu vou abrir um texto aqui e vou ler um texto, né, aqui. Abri em Isaías, deixa eu ler o que isso tem para mim. Irmãos, a Bíblia não foi escrita assim. A Bíblia não foi escrita como um livro de promessas. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Por isso que nós distribuímos aqui, alguns domingos já, aquele cartãozinho, para te incentivar a ler a Bíblia como ela tem que ser feita. Se você pegar um livro, o exemplo aqui de Apocalipse, abrir ele do nada e tentar tirar ali uma aplicação, tirar uma mensagem, você não vai compreender. Ele não foi escrito assim. Ele foi escrito para ser lido com muita atenção. Irmãos, não deixe que o mundo diga a você que você não tem tempo. Não deixe que o mundo engane você dizendo assim: não, dá uma lida aí, faz só a sua tarefa de hoje e está tudo bem. Bem-aventurados, meus irmãos, são os que leem, mas os que leem com atenção, que percebem as coisas que Deus revelou, que foram feitas para serem lidas com muita atenção. Leia a Bíblia, leia Apocalipse. Às vezes muitos não entendem Apocalipse, porque falta leitura bíblica. Eu espero mostrar aos irmãos todos os símbolos de Apocalipse, são símbolos conhecidos. Quem tem domínio da Escritura entende todos os símbolos de Apocalipse. E se existe muita má interpretação hoje, isso nos diz uma coisa: tem muita gente que não está lendo.
tem muita gente que não está fazendo o exercício de ler com atenção a Escritura. Bem-aventurados aqueles que leem. A segunda aplicação, bem-aventurados os que ouvem. Aproveita, meus irmãos, esse momento que você tem aqui. Aproveita esses domingos que nós vamos ter para frente. Olha o tamanho do nosso desafio. Nós pregamos sermões seriados. Quanto tempo você acha que vai durar para nós passarmos 22 capítulos? Venha, querido. Não coloca nada no seu domingo, não. Venha para a igreja. Venha ouvir. Se você tem alguma dúvida, olha que momento bom, querido, que nós temos aqui para tirar dúvida. Não menospreze o tempo que nós vamos ter aqui com esse livro. Nós já fomos abençoados com tantos outros livros. Mensagens menores, mas o desafio agora é maior. Venha, meus irmãos, seja abençoado com as pregações que nós vamos ter aqui nos próximos domingos. Bem-aventurados os que ouvem. Então venham ouvir a palavra de Deus. E por fim, bem-aventurados os que praticam. E aí eu te digo, esteja pronto para grandes desafios. Esteja pronto, meus irmãos, para coisas que talvez nós não tenhamos ainda nos apercebido. Apocalipse revela coisas que às vezes eu penso assim, olha, eu acho que a igreja não entendeu. Apocalipse revela coisas que às vezes eu olho para algumas pessoas e digo, olha, esta pessoa é um incrédulo. Ela não entendeu, ela não compreendeu ainda a importância, a seriedade deste tempo que nós vivemos, o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então prepare-se, bem-aventurados os que praticam, mas Apocalipse vai nos levar a meditar a respeito da nossa prática. Apocalipse vai nos levar a colocar o nosso coração, a nossa mente e as nossas atitudes contra a parede. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, e bem-aventurados os que praticam. Irmãos, meu desejo é que nesse período, o Senhor, o Cristo Jesus, aquele que Apocalipse chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Ele venha abençoar a nossa mente e o nosso coração, e que nós sejamos parte deste grupo chamado de bem-aventurados. Tendo dito isso, a igreja responde com amém, meus irmãos. Próximo domingo, então, nós pegaremos aí o capítulo, os versos 4 até 8, e veremos a palavra do Deus Trino para a sua igreja.